Fala turma, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês de maneira rápida uma aula aqui sobre choke e boys, tá? Muita gente me pergunta aí no direct como é que funcionam essas estruturas, né? Na leitura de SMC, que é uma leitura de Smart Money Concept. Então eu vou mostrar para vocês a diferença aqui e principalmente o que representa o choke, reversão, e o choke e o boys, né? Desculpa, o boys de continuação, né? No caso, esses movimentos de quebra de estrutura e de mudança de característica, tá? O choke reverso, ou seja, o choke de reversão aqui, primeiro a gente precisa entender que o choke, tá, significa change of character, ou seja, mudança de característica, tá? Então, quando a gente fala em mudança de característica, a gente está falando que a estrutura do mercado que a gente já conhece é uma estrutura de topos e fundos, no caso de uma baixa descendente aqui, né? Então, esse fundo ele tem uma grande facilidade de ser rompido para formar um novo movimento de supply, ou seja, de oferta, tá? Então, na tendência de baixa, os fundos são mais fracos e os topos são mais fortes, justamente porque o fundo é onde poderia haver demanda e acaba não suportando a pressão do supply, né, da oferta, e acaba sendo rompido. Então, o choke, tá, é quando acontece o rompimento de uma estrutura contrária à tendência que vinha sendo formada, tá? Então, vocês podem perceber aqui, ó, que o mercado fez fundo, topo, fundo, rompendo o fundo anterior, voltou agora para testar uma região de correção novamente, só que aqui ele acaba rompendo uma região de supply, ou seja, a demanda ela foi maior nesse movimento do que a oferta, tá? Fazendo assim um movimento que nós chamamos de choke, ou seja, mudança de característica. Pelo contrário, quando esse movimento acontece e ele gera uma demanda agora maior do que a oferta, a demanda consegue suportar o movimento aqui da oferta, né? Então o que acontece é que quando esse movimento ele começa a fazer topo e fundo ascendente, caracterizando uma alta, há uma mudança de característica, porque antes era baixa e agora se torna alta. Então, quando o mercado ele rompe essa estrutura aqui desse topo que ele deixou após o rompimento da supply anterior, o que ocorre é um movimento corretivo e em seguida o rompimento, caracterizando agora o nosso boys. Nosso boys, tá, é o break of structure, ou seja, quebra de estrutura, ou seja, toda vez que o mercado ele faz a correção e quebra uma estrutura anterior, ele tende a fazer essa quebra a favor de uma tendência. Então, a diferença principal, o choke, ele sinaliza uma mudança de característica e o boys, ele sinaliza uma quebra de estrutura a favor do movimento que está formado, ou seja, de alta ou de baixa, beleza? Nesse conceito aqui embaixo a gente pode ver que o mercado ele fez um fundo, buscou uma região de supply aqui, né, que pode ser um order block, e em seguida rompe o fundo anterior fazendo boys, tá? Depois ele volta para testar uma correção, não consegue romper o topo para fazer o choke, e em seguida volta novamente rompendo, fazendo um novo boys. Agora, nesse momento, a gente consegue perceber que o topo que foi deixado anteriormente foi rompido. Então, isso muda a característica do preço. Então, essa estrutura acaba formando um movimento de demanda maior que a oferta, fazendo aqui uma trend contínua, ou seja, uma tendência contínua, continuando o movimento agora, fazendo novos boys numa alta, beleza? Então, basicamente, essa interpretação ela é feita em duas características principais. A primeira, o choque, né, que eu falei aqui, que a gente pode entender como mudança de característica, tá? Que é uma mudança de tendência de baixa para tendência de alta, ou seja, a oferta e demanda ali tendo uma briga, né, até que haja uma força maior. E também o boys, né, que a gente chama aqui de break of structure, ou seja, quebra de estrutura, sempre a favor do movimento da tendência, beleza? Espero que tenham gostado. Se gostou, comente, curta aí e compartilhe com os seus amigos, né? Se inscreva no canal também para quem está acompanhando pelo YouTube e até o próximo vídeo. Valeu!